Meu nome é Gregório Vicente, mas pode me chamar de Greg. Eu gosto de contar histórias, causos do dia a dia, do nosso cotidiano. Eu estou fazendo uma série intitulada Heróis da Fé, desse livro de Orlando Boyer. E você pode ouvi-lo em audiobook no YouTube, gratuitamente. E hoje, nessa série toda, eu falei sobre 19 heróis da fé. E são 20 que Orlando Boyer colocou em seu livro. Não que só tenha 20. Você que está me vendo é um herói na fé, no coração do Senhor. Só você precisa acreditar para que você possa dar os mesmos testemunhos que esses homens deram, quando você crer verdadeiramente no Senhor Jesus e colocá-lo como Senhor da sua vida. Bem, esse último personagem real, se vocês não sabem, ele é a figura mais vendida da Playmobil, isso mesmo. Aqueles bonequinhos da Playmobil é o mais procurado e o mais vendido em todo o mundo. Seu nome, Martim Lutero. Ora, se ele é vendido para crianças como um boneco, por que fizeram isso e por que estimula as crianças? Bem, algo de bom, mas ele nunca levou para casa os seus louros quando escreveu seus livros. Para vocês seguirem o compromisso com Deus, lembre-se, o mais importante é estar sempre preparado para dar respostas à sua consciência. Se você está chegando a primeira vez nesse canal, se você nunca ouviu falar sobre Jesus, se você não crer em Jesus, é uma boa oportunidade para que você possa conhecê-lo verdadeiramente. Bem, essa história é uma aventura muito forte, porque desde pequeno a gente pode dizer que Lutero nasceu numa família pobre e seus pais eram devotos católicos, porque só existia uma única igreja, a Igreja Católica Romana. Não havia outras denominações, só uma. E eles eram devotos católicos. Mas lembre-se, desde o momento em que Jesus esteve aqui, ele combateu os religiosos da sua época. Depois, o cristianismo virou a religião do Estado, a partir do século IV. Mas as pessoas que estavam ouvindo as histórias que eram contadas, dos mais velhos para os mais novos, começaram a envelhecer. E essas pessoas, esses novos cristãos, eles começaram a ver que havia algo que poderia ser feito não só pela vontade de Deus, mas sim como um negócio, como aqueles religiosos no tempo de Jesus. E depois de 1000 anos, a igreja se tornara uma perseguidora. Sim, a Igreja Católica não aceitava outra influência senão o que eles determinavam na leitura da Bíblia, que eles só podiam fazer isso. Esse momento foi muito difícil, porque pessoas que pensavam diferente quando liam a Bíblia, quando aprendiam o idioma, que era o latim, para ler a Bíblia, que era proibida para ler para o povo, só os sacerdotes podiam ler e interpretá-la, mas sempre em latim, e só o que interessava. Isso fez com que a igreja se tornou o centro e não mais Cristo, como era no início. Além disso, a igreja
começou a criar regras que favorecessem as suas finanças. Isso mesmo. A gente pode até ver hoje algumas coisas acontecendo igual, mas quando nós voltamos lá em Jesus, que ele atacava os religiosos na parte do dinheiro, que era interesse, negócios. E a igreja começou a praticar isso. E ela era o Estado agora. E sendo o Estado, ela que determinava as leis. Isso não dá certo. Não dá certo. Como não deu. Muitos que falaram a palavra de Deus, porque liam isso na Bíblia, foram mortos. Em 1400, um homem chamado John Hus foi queimado vivo por falar aquilo que estava na palavra de Deus. E ele disse, porque o seu nome, Hans, o seu sobrenome, significava ganso. Ele disse, eu posso morrer hoje, né? Como um ganso, eu posso morrer hoje queimado. Mas, daqui a 100 anos, haverá um cisne que vai mudar essa igreja. E 100 anos depois, nasceu Lutero. Ele nasceu em Eisleben. Me desculpe a pronúncia alemã, mas eu não sei muito bem o alemão. Seus pais, que nem eu disse, eram pobres, mas devotos ao catolicismo. Mas se mudaram para Mansfield, um ano depois. E ele foi tentar a sua vida, o pai, como minerador de cobre. E não é que deu certo. Ele começou a prosperar. E aos 12 anos, Lutero foi enviado para estudar em outra cidade alemã, que é Magdeburgo. E ele lá não se deu muito bem, porque ele tinha que pedir esmolas. Lembre-se, o único ensinamento que tinha na época era da Igreja Católica. E era sempre sobre obras. Você tinha que fazer a penitência, você não tinha perdão dos seus pecados confessando ao Senhor. Não. Você teria que fazer a sua penitência. E nós sabemos que nada que nós fizermos, nada, transformará o nosso coração, mas sim crer no Senhor Jesus. Mas aquelas pessoas não sabiam disso. E o povo não sabia ler. E quem sabia ler só podia ler em latim. Bem, continuando a nossa história, ele mudou de cidade aos 13 anos de idade. Seu pai mandou para ele para outra cidade, Eisenach. E lá ele começou os seus estudos. E ele foi adotado até por uma senhora que viu que ele continuava pedindo esmolas para se custear, para se comer. E ela ensinou muito essa criança. Em 5 anos que ele passou naquela cidade, a senhora Úrsula conseguiu trazer o amor de Deus no seu coração. Mas seu pai queria que ele fosse alguém na vida, um advogado. Para o pai, a melhor profissão era ser advogado. E mandou ele para outra cidade, para Erfurt. E lá ele começou seus estudos. E ele se formou em filosofia. Em doutor em filosofia. E seu pai ficou muito feliz. Mas queria que mais. Queria que ele fosse advogado. E ele começou a estudar para advocacia. Mas, num dia, numa tempestade, lembre-se, ele ainda não tinha lido a Bíblia, como todo o povo. Mas ele era devoto. Mas não adiantavam as suas orações. Ele tinha medo de Deus, que era um Deus que ensinaram a ele que maltratava. Ele tinha medo de morrer e ir para o inferno, porque ele achava que Deus era tão mau que ele não sabia se ele preferia o céu ou o inferno.
Mas um dia, numa tempestade, voltando para sua casa,